estamos estudando o capítulo 10 do livro 3º do livro dos Espíritos, que é a lei de liberdade, né? Na parte do livro dos Espíritos, que estuda as leis morais, que nós começamos já tem muitos anos, acho que uns 5 anos que nós começamos as leis morais e ainda não terminamos, né? Nós estamos fazendo aquele ritmo quase tão devagar quanto a nossa preocupação com a própria evolução. É assim, é bem devagar, né, com as nossas mudanças. E hoje nós vamos inaugurar aqui, nós ficamos muito tempo também com a questão da fatalidade, né? E aí terminamos a fatalidade e agora vamos começar o item 7, que é conhecimento do futuro. É bacana falar disso, por quê? Porque tem muita gente que gosta dessa coisa de adivinhação, ler a sorte, procurar um médium não sei aonde, não sei aqui, né? Perguntar para os espíritos, olha, quem vai ser, quem vai, compra o bilhete ou não compra, né? Vou ou não ficar rico, aceito ou não o trabalho, esse casamento vai dar certo ou não vai, e aí procura médium, guia para falar, certo? Né? Então fala o guia, né? O guia é aquele que guia, né? Que orienta. Para nós espíritas, isso é uma prática estranha à doutrina espírita. Por que é uma prática estranha à doutrina espírita? Nós estudamos lá no livro dos Médiuns, que é o 2º livro do Pentateuco kardeciano, as características das comunicações de espíritos superiores. Então, o que Allan Kardec obteve de informação dos espíritos da codificação? Que espíritos nobres, espíritos evoluídos, espíritos superiores, não se permitem influenciar a liberdade de escolha dos encarnados. Então, assim, quando a gente, em algum momento, vê um espírito que diz assim, olha, faz isso ou faz aquilo, de uma maneira muito específica, casa não casa, aceita emprego ou não aceita, simpatia, né? Ó, pega um dente de água, joga 3 vezes em cima da casa, tal, pendura, põe no corpo. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha bronquite, e uma vez me fizeram uma simpatia, que era um dente de água amarrado num cordãozinho em volta do pescoço, e a gente ia ter que... Eu não entendia porque que as pessoas fugiam de mim. Né? Judiação não se faz essa. É que saquinho com água, não era simpatia antigamente? Única coisa pendurada, eu chegava com o povo, né? Então, isso tudo são práticas estranhas à doutrina espírita, né? Então, assim, espíritos superiores não dão opiniões sobre a nossa vida, ok? O que os espíritos superiores fazem? Em geral, eles falam nas entrelinhas. Ou seja, eles falam de um jeito, eles orientam de um jeito que não interfira na nossa responsabilidade de escolher aqui ou lá. Era muito comum quando o pessoal procurava o Chico lá em Uberaba para orientação, né? Então, a pergunta, porque o pessoal punha na folhinha as perguntas. E o Chico, nessa época, trabalhava na Comunhão Espírita de Uberaba, e ele entrava numa salinha, tinha reunião, tal, a palestra, e depois, em seguida, ele entrava numa salinha reservada, que tinha uma janelinha, por onde pessoas que trabalhavam com ele, na época já era um casal, ficou a vida inteira do Uberaba trabalhando com o Chico, que é a dona Zilda Batista e o seu Wilker. Dona Zilda é viva ainda, o seu Wilker já desencarnou antes do Chico até. E eles acompanhavam o Chico, e o Chico fazia o receituário homeopático, e à medida que a psicografia com as orientações vinha, eles abriam aquela janelinha, iam jogando, e o pessoal ia distribuindo para as pessoas que tinham buscado orientação. E, em geral, as orientações do Dr. Bezerra eram muito interessantes, né? Então o sujeito assim, né, fazia uma pergunta assim, devo ou não pedir demissão? Aí vinha assim, o Dr. Bezerra respondia assim, o trabalho é ferramenta importante
para a evolução dos seres humanos. Continuemos trabalhando sob a égide de Jesus e tudo em nossa vida florescerá. Deu para entender ou não? Sim ou não? Não vinha assim, não larga não, meu filho. Vinha de um jeito, né? Olha aí, né? Então assim, devo ou não casar? Aí vinha lá, de novo o Dr. Bezerra, né? O amor entre duas criaturas é uma bênção na encarnação, mas deve ser encarado com muita responsabilidade, porque não podemos brincar com o sentimento dos outros perante os compromissos assumidos, etc. e tal. E a vida não é só de flores, e tudo aquilo que fazemos deve ser feito com seriedade, maturidade, etc., para a glória do bem na terra, sob os auspícios de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, ou seja, quer casar, casa, mas cuidado, porque não é bolinho. Então assim, a mensagem dos espíritos superiores vem de uma forma, né, contando com a nossa inteligência para interpretar o recado. Tá, e nesses lugares que dão orientação, faz isso, né, vende a casa, em geral, são espíritos brincalhões, que às vezes se divertem com a nossa credulidade. Então, quanto mais a gente quer gente para dirigir a nossa vida, mais infantil a gente é. E, portanto, menos responsabilidade a gente quer. O que os espíritos brincalhões fazem? Usam da nossa, né, vaidade, da nossa cobiça, porque ninguém procura um guia espiritual para pedir provas e sofrimentos. A gente quer vantagens. E aí, como esses espíritos brincalhões sabem que a gente quer uma vantagenzinha, eles falam assim: é com esse que eu vou brincar. E eles brincam com a gente. Não tem um sujeito que vende bilhete premiado, conto do vigário? Não tem? Vocês acham que esse espírito que ganha a vida enganando os outros e que gosta, quando desencarna, vai fazer o quê? Vai continuar enganando os outros, porque acha uma delícia brincar disso. Alguém obriga o sujeito a comprar o bilhete premiado? Não, esse é o famoso estelionato de quem quer ganhar dinheiro fácil, sem trabalhar. É esse o cara. Quem quer uma vida fácil, que os espíritos cuidem da gente não sofrer, encontra espíritos brincalhões, que então estão em sintonia com os nossos objetivos, né? Então, se a gente for, né, procurar um médium, etc., ele fala: o que eu tenho para te dizer é que sua vida vai ser dolorosa, que eu estou vendo aqui uma doença muito séria, traição, angústia, dor e sofrimento. Você paga a cartomante ou você dá um tapa nela? Vai ser difícil. Então os espíritos, eles são pródigos em nos enganar, né? Quanto mais cobiça a gente tem, mais eles brincam com a gente. Tem um romance da Clarice Lispector que fala disso, né, chamado A Hora da Estrela, né, que é a Macabeia, que é a personagem, procura lá uma cartomante, né? Ela é uma migrante nordestina que vem para a cidade grande, etc. e tal, e ela é muito tímida, queria ter um amor, e ela paga uma cartomante, a cartomante diz: olha, eu vejo para você aqui um futuro maravilhoso, chegou a hora da sua estrela. E aí fala para ela que ela vai ganhar muito dinheiro, que ela vai encontrar um príncipe, que a vida dela vai ser maravilhosa. E isso é a última parte do livro, assim, o finzinho, o epílogo. E aí o romance termina, a Hora da Estrela, com ela saindo da cartomante toda feliz e atropelada e morta. Olha só que interessante, né? Então assim, nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de orientação. Então espíritos superiores nobres,
eles vão sim nos orientar, mas eles jamais vão interferir na nossa liberdade de escolha. Ok? Por quê? Porque ao invés de nos ajudar, eles estariam nos atrapalhando. Porque só tem mérito aquele que por si mesmo consegue, né, tomar atitudes ou fazer escolhas sensatas. Né? Então a questão 868, que abre esse item, diz assim: o futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos dizem assim, ó, em princípio, o futuro lhe é oculto. Mas olha como que começa a frase: em princípio. Ou seja, em regra, no geral, é oculto. E só em casos raros e excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Essa revelação, gente, não é só através de comunicações mediúnicas. Ela pode vir na nossa própria experiência mística, independente até da pessoa ser espírita, católica, né? O sujeito pode ser ateu, inclusive, e ter aquilo que a gente chama de intuições. São intuições. Agora, nas séries, teve um dia que eu estava em casa, assistindo televisão, que é uma delícia, né, à noite. Não consigo durante o ano, mas nas séries eu vejo. Estava passando aqueles seriados, né? E eu vi a história do Lampião e da Maria Bonita. Não sei se alguém viu. Passou compacto. Tem umas partes lá na biografia dele que ele tinha intuições. E ele, não só ele tinha intuições, como a Maria Bonita também tinha intuições. Tinha determinadas situações que ele via uma serpente, ou ouvia uma serpente. E ele sabia que quando ele ouvia aquele barulho, é porque tinha alguém planejando um atraiçoamento dele, né? Então ele se prevenia. Então veja, não é nem um médico, nada, uma coisa, né? Mãe tem muito disso, não tem? Intuição de mãe, né? De repente a gente está num lugar, o filho está não sei aonde, a gente se sente mal e liga: você está bem? Aconteceu uma coisa, furou o pneu, sofri um assalto. É a famosa intuição de mãe. Não fala. Às vezes a gente tem pressentimentos. Olha a palavra, pré-sentimentos. A gente sente antes. E isso é característica própria da condição humana, da nossa capacidade de entrar em contato com essas vibrações, com essas energias que estão inundando no universo e que independem das nossas crenças. Qualquer um de nós pode ter. E às vezes, mesmo que a gente não tenha a vida inteira, em algum momento pode ser que a gente tenha uma experiência que seja dessa natureza, uma experiência transcendental, né? Que metafísica, né? Metapsíquica, né? Que adentre aí o âmbito da espiritualidade. Então, isso também é comum. Às vezes, nós somos protegidos pelos bons espíritos, pelos nossos anjos de guarda, quando temos mérito para isso, quando alguma coisa ruim possa estar sendo, né, preparada para nós. Por exemplo, houve um aluno do seu Eurípides Barçanufo, o nome dele era Jerônimo Cândido Gomide. Ele ficou conhecido como Jerônimo Candinho. Seu Jerônimo Candinho foi um dos alunos mais antigos de Eurípides Barçanufo, lá no colégio Allan Kardec, em Sacramento. E o seu Jerônimo era um moço muito desenvolvido fisicamente, ele era quase da altura dessa porta, grandão, era um sujeito, né, muito grande, muito forte, só que ele tinha medo dos obsidiados, porque o seu Eurípides, no primeiro andar, eram as salas de aula. No porão do colégio, ele hospedava os obsediados, os que tinham problema mental, chegava em surdo, aquele povo no surdo matava um monte de gente, então ele prendia lá e fazia desobsessão. Só que tinha que ficar de plantão e ele colocava o seu Jerônimo, tá? E ele morria de medo, aquela coisa toda e tal. Então, como ele era mais forte, o seu Eurípides usava ele para segurar os loucos, os obsidiados, né? E
E com isso ele adquiriu muita experiência no trato com a desobsessão, aquela coisa toda. Quando o seu Eurípides morreu em 1918 na gripe espanhola, o seu Jerônimo, que já era adulto e ajudava o seu Eurípides nas obras lá em Sacramento, foi herdar uma fazenda da família lá em Goiás. E foi tocar lá a fazenda, aquela coisa toda. Como todo mundo sabia que ele era espírita, tinha sido aluno do seu Eurípides, todo mundo que tinha obsessão levava para ele tratar. E a casa dele, que era um moço recém-casado, ele se casou com uma professora chamada Dona Chiquinha Omide. E a casa dele começou a ficar cheia de gente obsidiada. O pessoal levava lá, ainda bem que ele era muito pacienciosa, abraçou a causa também. Dali ele fez amizade com uns fazendeiros. Tinha uma fazenda que chamava Fazenda Palmela, da família dos irmãos Branquinho. E eles falaram: nós vamos te dar parte dessa fazenda, você instala como centro espírita para cuidar dos obsediados, e aí você toca a sua vida. E ele se instalou lá para cuidar daquele povo todo que chegava, tal coisa. Dali foi surgindo o centro espírita, fizeram uma praça, em volta do centro da praça foi surgindo um casario muito pobre, de onde nasceu a única cidade espírita do mundo, em Goiás, no sertão de Goiás, chamada Palmelo, município de Palmelo, que veio da fazenda Palmelo, que está lá até hoje. Mas por que eu estou contando um pouquinho da história do seu Jerônimo? Seu Jerônimo era um médium de múltiplas qualidades, muito bravo, muito rígido, muito exigente, dirigia todos os setores da atividade espírita, e a cidade inteira era formada de obsidiados que educaram a mediunidade e ficaram morando lá tratando de gente do mundo inteiro que vinha, para tratar principalmente de casos de obsessão. Depois surgiu o sanatório espírita, o lar, a creche, né, vários outros centros. Nos anos 70, em Palmelo só morava espírita, né? E curiosamente era a única cidade do Brasil até os anos 90 de índice de analfabetismo zero. Lá todos eram. Eu cheguei aí muitos anos lá, muitas vezes, participar das reuniões lá, e é interessante que a população era de trabalhadores rurais e todos liam, tinha uma leitura, uma escrita e uma oratória que ninguém falaria que eram pessoas que tinham trabalhado na roça o dia inteiro. Que doutores não conseguem ler daquele jeito, com aquela perfeição, com aquela escrita, aquele vocabulário, enfim, era um negócio bem interessante. Tinha escola Eurípides também, escola modelo, enfim, lá em Palmelo. Mas o seu Jerônimo incomodava muito os políticos coronéis daquela região. E de vez em quando, porque eles tinham medo que o seu Jerônimo virasse político, se candidatasse para o povo, tinha muita confiança nele, aquela coisa toda, todo mundo precisava ir buscar o vô Jerônimo. O sertanejo falava, eu até hoje vou lá em Palmeiras de vez em quando, ele fala assim: o sou Jerônimo. Caipira não fala Jerônimo, fala Jerônimo, né? Jerônimo Candinho, o sou Jerônimo. E era muito comum o seu Eurípides, que orientou ele no trabalho a vida inteira, às vezes chegava carta assim: ó, tem alguém passando mal e tal e coisa, papapá, o senhor precisa vir aqui agora fazer um parto numa fazenda assim, assim. Aí ele se arrumava, ia sair, a Dona Chiquinha incorporava o espírito do seu Eurípides. Jerônimo, não vai porque é uma armadilha. Em tal lugar assim, assim, tem tantos jagunços te esperando naquela encruzilhada, papapá. Fica porque é uma armadilha. E quando vinha a comunicação pela Dona Chiquinha, era mesmo. Aí no outro dia ele não ia, respeitava a comunicação. Aí no outro dia era comum o seu Jerônimo ir lá naquele lugar que tinha falado e tinha a marca de fogueira com os jagunços de cavalo esperando a noite inteira em brasa ainda o pessoal que ia matá-lo. Então, quando que os espíritos às vezes nos ajudam prevendo o
postura ou dando orientações. Quando a gente está comprometido numa tarefa do bem, quando a gente se compromete numa tarefa do bem, e quando a gente fala tarefa do bem, não precisa ser um negócio grandioso, não. Tem uma tarefa. Não, às vezes na família, às vezes dentro da família, uma pessoa que não sai de casa, passa a vida para cuidar da família, cozinha, lava, passa, orienta, limpa a casa, faz uma prece para o filho, vai embora com o marido, ajuda todo mundo, ajuda um vizinho, né? Leva um prato de sopa, ajuda um pobre que passa na porta pedindo pedaço de sopa. Quando a gente tem uma vida dedicada ao bem, há, em geral, espíritos que às vezes nós fizemos mal para esses espíritos no passado e que têm interesse que a gente erre. E eles realmente, é como aqui, o mundo espiritual é igualzinho ao nosso aqui, muito parecido. E se a gente está fazendo tudo direitinho, nós temos espíritos protetores que vão nos defender dessas energias negativas, né, dessas vibrações em sentido contrário. Então pode acontecer eventualmente uma orientação particular, desde que seja para nos proteger de um mal que nos impediria de continuar fazendo o bem. Então uma vez perguntaram para o Chico assim: Chico, existe esse negócio de mal feito? Alguém que fez um trabalho mal para alguém, etc e tal. O Chico respondeu assim: existe. E não precisa ser assim, alguém que foi fazer. Não. Vamos supor que você brigou com alguém no trabalho. Se essa pessoa ficou com muita raiva de você, essa vibração de ódio, de raiva, de mal querer, ela já é suficiente para te fazer mal, se você não estiver bem protegido. Mas aí como faz? Então o Chico falou assim: vamos imaginar uma parede e alguém jogando uma bolinha dessas de ping-pong na parede. Então o Chico diz assim: se a parede estiver lisa, a pessoa joga a bolinha volta. Se a parede estiver cheia de buracos, a bolinha fica. Então qual a maneira da gente se proteger das coisas ruins que queiram contra a gente? É ser uma alma lisa, ter uma conduta lisa, ter um coração liso. Porque se a gente estiver fazendo tudo dentro do que tem que ser feito, nada nos atinge. Não tem jeito, é impossível. Volta, não fica, não tem buraco. Ok? Agora, é muito difícil a gente ter uma vida sem buraco. Então, de vez em quando pega. E aí o que a gente faz? Nada. Sofre um pouquinho e continua persistindo na prática do bem. Erra de manhã, tenta acertar à tarde. Acerta no outro dia de manhã, e aí estava indo tão bem, a gente erra de novo à tarde. Aí tinha tinha semana que a gente errava todo dia. Aí a gente passou a errar, dia sim, dia não. Aí passou a errar um dia, puladores. Na outra encarnação a gente já erra um dia e acerta 4, até chegar um dia em que a gente esteja de tal forma comprometido com o bem que a gente não erre mais. E quando a gente não erra mais, que a gente viver o bem, pensar o bem, fizer o bem, respirar o bem, transmitir o bem na nossa existência, aí nada nos afeta mais. Por quê? Porque a nossa vibração, nosso campo energético vai ser de tal forma bom que nada, nenhuma vibração negativa, deletéria, ruim, obscura, vai adentrar o nosso campo, e nós seremos como um gigantesco campo magnético em que nada nos atinge de forma alguma. Então, só para encerrar, né, a lição de hoje, a princípio, ou seja, em regra, nós não temos conhecimento do futuro. Quando nós estamos praticando o bem, fazendo coisas boas, se nós estamos comprometidos com a prática do bem, cumprindo com os nossos deveres,
com as nossas obrigações, comprometidos com a nossa evolução espiritual, ética, moral, intelectual, quer dizer, a gente está fazendo, à medida do possível, o bem que a gente consegue, pode ser que essa regra seja rompida por dádiva de misericórdia divina, pelos espíritos protetores, que estão também comprometidos com a nossa encarnação, de eventualmente não revelar alguma coisinha, para nos proteger de alguma coisa que possa nos atrapalhar nesse caminho que nós trilhamos. E quando que essa revelação pode vir? Às vezes, por um sonho que a gente tem com a gente mesmo, por um sonho de alguém que gosta da gente, que nos conta esse sonho, por uma intuição, por um pressentimento, ou mesmo por uma comunicação de um mentor espiritual, que não seja regra, que seja muito excepcional e que venha bem diretiva no sentido de nos proteger daquilo que está prestes a nos atrapalhar. Alguma dúvida? Nenhuma? Então por hoje vamos encerrar esse estudo. Terminamos aí a questão 868, semana que vem vamos fazer a questão 869, né? Que pergunta: com que fim o futuro é oculto ao homem? Quer dizer, porque, afinal de contas, nas leis divinas, nós somos cegos para o futuro, né? E qual a lógica disso? Nós não podemos saber o que nos espera. E os espíritos são bem interessantes. Tem, inclusive, um trecho aqui que é um desenvolvimento do próprio Allan Kardec, né? É raro nas obras básicas textos da própria lavra de Allan Kardec, porque a maioria dos textos é a resposta à transcrição dos espíritos. Curiosamente, nos trechos em que o próprio Kardec escreve, é algo tão bom que a gente começa a perceber que ele não só estava no mesmo nível dos espíritos que se comunicavam, como em relação a alguns espíritos da codificação, Kardec estava acima. Olha que interessante. Tanto que os espíritos tinham um profundo respeito pela figura de Allan Kardec. Quer dizer, só alguém com a evolução dele, com a capacidade intelectual e moral dele, teria condições de contar com o amparo, o auxílio, o concurso de espíritos de uma falange de escola, como são esses espíritos que integram a falange do espírito de verdade, que, como um imenso exército, né, fazem soar as trombetas da verdade para todos os seres humanos de boa vontade sobre a terra. Continuaremos no próximo domingo. Que Jesus nos abençoe.